Jonas, capítulo 1. O livro de Jonas é pequeno e eu resolvi fazer Resolvi não, né? Deus me deu para falar sobre o capítulo 1 todo. Aprove o Senhor se eu tiver outra oportunidade de falar sobre o capítulo 2, né? De trazer as revelações, e do capítulo 3. Muito bom. Gostei muito de ter meditado na vida deste homem. Muito aprendizado, aprendi muito. Amém? Podemos orar? Podemos ler? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou do mar a sua fúria. E temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, traz as revelações dessa palavra para nós, Pai. E que essa palavra venha achar guarida, Pai, nos nossos corações. Que nós podemos abrigar essa palavra, Pai, para vivermos, Senhor, praticar nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai, para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar. Eu encontrei várias lições nesse texto, porque sempre que nós falamos de Jonas, a gente fala do Jonas desobediente, que não obedeceu ao Senhor, né? Eu confesso que eu nunca tinha ministrado essa palavra, né? Hoje é a primeira vez. E essa semana eu senti um forte desejo no meu coração, porque passei parte desse problema aqui. Deus vai falando, né? Para ministrar. E encontrei várias lições desse texto para as nossas vidas, inclusive sobre a nossa vontade e o propósito de Deus. O propósito de Deus para Nínive, qual era? Salvação daquele povo.
Através de quem? De Jonas. Ele falou, Jonas, vai lá, prega para esse povo. Ele deu essa incumbência para ele. Levanta-te, dispõe-te e vai até a cidade de Nínive e prega contra aquela cidade, porque a sua malícia chegou até mim. A Bíblia nos diz que Jonas sai dali, vai cumprir a ordem de Deus? Não. Ele não vai cumprir aquilo que Deus ordenou. Aqui, no versículo 3, nós já começamos os aprendizados, né? E Jonas fugiu, se levantou para fugir diante da face de Deus. Ele levanta e foge da presença de Deus. Gente, até parece que nós conseguimos sair diante da face do Senhor. Não, nós não conseguimos sair da face do Senhor. Jonas, o Salmo 139, 7, nos fala isso. Como fugir da face do Senhor? Onde ele estiver, ali também está Deus. Depois vocês leem em casa aí. É muito glorioso esse versículo. Jonas pensou que, saindo daquele lugar, ele estaria fugindo de Deus. E não iria se importar, não sei. Aí ele procura uma cidade longe. E nessa procura ele encontra um navio que estava indo para Tarsis. E compra uma passagem e embarca nele. Olha, aqui tem um grande aprendizado. O que eu aprendo aqui? Toda vez que nós queremos fugir do propósito de Deus, o inimigo vai preparar um navio. Vai ter um à nossa espera. Vai ter sempre um navio disponível para nos conduzir de longe do propósito de Deus, para nos distanciar do propósito de Deus. Às vezes somos como Jonas. Ele pagou a passagem, né? Ele pega a passagem, ele pagou a passagem para um desavisado, né? Porque a pessoa vendeu o bilhete para um estranho, né? Ele vendeu o bilhete para uma pessoa que não podia entrar naquela embarcação. Mas ele estava desligado. Aí Jonas entra tranquilamente naquele navio e desce para o porão e vai ali dormir. Ele está pensando que Deus não está vendo ele ali. Não é isso que a gente faz? A gente, quando tem algum problema, a gente foge. Deixa eu falar uma coisa, vocês me perdoam que eu estou com 2 aftas na ponta da língua e fica uma dificuldade para falar, né? Mas isso não vai atrapalhar. Então, ele tenta fugir do propósito de Deus. Toda vez que você não quer fazer aquilo que Deus te ordenou a fazer, o inimigo vai preparar o navio para te levar para longe. Não tenha dúvida disso. Toda vez que você foge daquilo que Deus mandou você fazer. Tem um ditado lá na minha terra que fala que galinha de casa não corre da panela. Isso é verdade. Você apenas vai ficar dando voltinha até você entrar no propósito de Deus. Né, pastor? Gostou? Vai ficar dando voltinha enquanto você não entrar no propósito de Deus. Então é melhor a gente entrar logo, fazer a vontade de Deus, ainda que doa em nós, do que fugir do propósito de Deus. Mas como nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, Ele manda no mar, Ele manda no vento, Ele manda nas estrelas, Ele manda em todo o universo. O Deus poderoso, diante dele estão todas as coisas. Ele é soberano, Ele é sobre tudo. Nada passa escondido aos olhos do Senhor. Não importa se você vai esconder de Deus lá na escuridão, mas lá estão os olhos do Senhor. Aí no versículo 4, nós encontramos aqui que Deus enviou um forte vento, formou-se uma grande tempestade e aquele navio estava prestes a ser feito em pedaços. Aí eu começo a vagar nos meus pensamentos assim, conjecturando. Eu gosto, sabe, de imaginar, quando eu estou lendo a palavra, de colocar naquela cena. Então eu imagino que Deus chega para o vento e diz assim: vento, tem um servo meu que está fugindo da minha face. Ele está fora do meu propósito. Vai lá naquele navio e sopra. E promove ali uma grande tempestade. Queridos, uma pausa aqui para dizer para você que o único que desobedece ao Senhor somos nós, eu e você. Por quê?
Deus dá ordem ao vento, o vento vai lá e faz como Deus falou. Foi lá, cumpriu, soprou, fez uma grande tempestade. Se Deus dá uma ordem para os animais, nós vamos ver para frente que Deus deu uma ordem para o grande peixe obedeceu. Deus dá uma ordem para Satanás, Satanás obedece. Eu não sei se vocês já ouviram uma historinha que o diabo, né, Satanás, estava aflito porque tinha uma mulher que tudo era Deus que me dá, tudo é Deus que faz, vivia adorando e glorificando o nome do Senhor. Aí o diabo falou assim, eu vou pegar essa mulher hoje. Ela está precisando ela estava orando a Deus pedindo alimento para a casa dela. E o diabo falou assim, eu vou lá levar uma cesta básica para ela. Aí ele foi e levou a cesta básica, bateu na porta dela, entregou, ó, vim trazer uma cesta básica para você. Aí ela falou assim, tá bom, obrigada. Aí ele falou assim, você não vai perguntar quem que está te dando essa cesta básica, não? Ela disse, não. Por quê? Quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Então, queridos, o diabo obedece. Agora, nós não. Deus dá uma ordem para nós, nem sempre nós obedecemos. Né? Então, vamos voltar para a Bíblia. Jonas está ali dormindo, né? E Deus manda aquele vento. E começa aquela tempestade, os marinheiros começaram a ficar com medo, nós já lemos isso aí. E eles eram marinheiros experientes. Aí eles percebem que tem alguma coisa errada, eles percebem que nada contém aquela fúria do mar. Aquilo era um fato sobrenatural. Nunca tinha acontecido aquilo com eles. Tentavam segurar o navio ia de um lado para o outro, mas nada fazia parar. Eles começaram a pegar as cargas e jogar fora as fazendas, né, que fala até as fazendas, que eram bens valiosos, para aliviar o peso do navio. Mas mesmo lançando tudo fora do navio, diz a palavra que os marinheiros viram que não era suficiente. Então eles tiveram entendimento, né, o mestre do marinheiro mestre. Essa tempestade é incomum sobre todas as tempestades que nós já enfrentamos. Todas as tempestades já nos sobreveio, mas essa tem alguma coisa de diferente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos procurar a razão dessa tempestade. Vamos ver o que está acontecendo. Tem mais um aprendizado, né? Toda tempestade tem um porquê. Pode ser uma razão espiritual, pode ser uma desobediência, pode ser o inimigo, né? Alguma razão a tempestade tem que eu estou enfrentando. Vamos buscar a razão, né? Aí o versículo 5 diz que os marinheiros começaram a clamar os seus deuses, cada um clamando os seus deuses. Aí o marinheiro viu que clamaram, nada aconteceu, o navio já estava pronto para quebrar, não tem mais jeito. Aí um teve uma ideia, foi até o porão do navio e encontrou Jonas dormindo. E diz a Jonas, rapaz, olha o que você está fazendo aqui, dormindo. Nós estamos perecendo, levanta e nos ajuda. Clama ao teu Deus, quem sabe o teu Deus pode nos livrar dessa situação que a gente está passando. Porque o negócio aqui está feio, o navio está afundando, a luta está grande dentro do navio e você aí, no seu comodismo, dormindo. Mais um aprendizado, né? Tem muita gente que o navio está quebrando, a tempestade está acontecendo e ele está ali no comodismo. Tem muita gente que, embora esteja enfrentando uma tempestade, mesmo assim, ele continua no comodismo, não se dispõe a resolver o problema, não se dispõe a orar, não se dispõe a jejuar, não se dispõe a buscar o Senhor, não buscar solução na palavra de Deus. Então, nós precisamos ficar atentos com isso. A princípio, Jonas não falou nada com eles a respeito da tempestade. Mas a Bíblia diz que os marinheiros fizeram o quê? Eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Aí Jonas confessa. O marinheiro diz a ele, de onde você vem? Quem é você? Para onde você vai? Onde é a sua terra? Por que essa tempestade não sobreveio? Fala aí. Aí Jonas confessa, olha, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu estou em desobediência. E por causa de mim, escuta, por causa de mim, essa tempestade atingiu o navio. Essa tempestade, a razão, a causa, sou eu. E quando vocês me pegarem e me jogar no mar, essa tempestade vai aquietar.
Então, pode me lançar no mar. Então, agora Jonas está disposto a sofrer as consequências da sua decisão. Quando Jonas é jogado no mar, o mar aquieta. Aqui eu vou abrir um parêntese. Existem pessoas que, por mais que elas sejam de Deus, quando entra na nossa vida, ela causa tempestade. Todo final de ano eu sempre falo isso. Cuidado com quem vai andar com você no ano de 2025. Cuidado com quem você coloca dentro do seu barco. Cuidado com os negócios que você faz. Cuidado com quem entra no barco da sua vida. Mesmo que a pessoa seja de Deus. Ah, pastora, mas é de Deus, essa irmã é de Deus, esse irmão é de Deus. Mesmo que seja de Deus, pode estar fora do propósito de Deus. Pode estar em desobediência. Pode ser até um pastor. Você coloca esse pastor dentro da sua casa, você coloca esse pastor dentro do seu negócio, coloca essa pastora lá, pode ser de Deus, mas vai causar um estrago, vai ter uma tempestade. Então, a gente tem que procurar direcionamento de Deus, porque ela pode estar em desobediência. Aí ela vai gerar uma tempestade na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na nossa família. Não foi isso que aconteceu com o marinheiro, com o navio? Pois é, colocou um que estava fora do propósito de Deus, o que aconteceu? Aí eles começaram a perder as coisas. Eu sempre bato nessa tecla, né? Cuidado com a amizade que você faz. Cuidado com quem você anda. Tem pessoas que é como Jonas, entra no barco da nossa vida só para gerar tempestade. Tem alguém que já aconteceu isso? Pois é, amizades que a gente faz que só traz tempestade para a nossa vida. Então, entrou na minha vida, causou uma tempestade, mas eu permiti. Eu permiti a entrada e a tempestade me sobreveio. Eu não sei se foi o mestre do navio pensava assim, bom, é mais um dinheirinho que entra, né? Mais uma passagem, mais um dinheirinho que entra, aí vamos nessa, né? Aí se envolve com quem está fora do propósito de Deus, dá nisso. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem pessoas com as quais nós nos relacionamos que traz destruição, traz perdas. Não foi assim? Quantos desses marinheiros perderam tantas coisas por causa de Jonas? Eu já quase perdi meu casamento por causa de amizade. Quantos casamentos destruídos porque a mulher coloca amiga dentro de casa ou o homem coloca amigo dentro de casa? Quantos casos a gente já viu assim? Então, causou uma grande destruição, desmanchou o casamento, acabou tudo. Mas o que eu aprendo aqui? Que nós precisamos andar com pessoas que estão na mesma vibe que a gente. Nós temos que andar com pessoas que temem a Deus, que obedeçam a Deus. Temos que andar com pessoas que estão vivendo o propósito de Deus. Nós precisamos aprender isso. Nem todo mundo pode entrar no barco da nossa vida. Amém, igreja? Estão ligadinhos aí? Quem está comigo? Amém, a igreja está ligadinha, que bom. Aí a Bíblia diz que quando ele lança Jonas, né, no mar, Deus providencia um grande peixe que engole Jonas ali. E ele passa ali 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. Presta atenção aqui. Ele poderia ter evitado isso? Não precisava estar naquela aflição. Jonas entrou num sufoco tão grande que ele falou, me joga no mar. Aí lá dentro do mar, eu imagino que passava alga na cabeça dele, né? Se vocês lerem o versículos 2, vocês vão ver aqui, 2:5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Isso aí é a oração que ele fez. Mais para frente, né? Lá no capítulo 2, a gente vê isso. A aflição dele foi tão grande que ele chamou o que ele estava vivendo de inferno. O tormento estava tão grande que era um inferno. E você continua lendo o texto e você vai ver que ele compara aquela aflição que ele estava vivendo como um inferno. Mas ele não precisava ter passado por isso. Tem tempestade na sua vida e na minha vida que não precisava da gente estar passando. Mas há uma luta que a gente buscou até com a nossa mão. O que Deus está falando conosco nessa manhã? É para dizer que você não precisa, tem tempestade que você não precisa enfrentar.
Você não precisa passar sufoco, você não precisa passar por tribulação. É só entrar no propósito de Deus. Você só passa quando você está fora do centro da vontade de Deus, daquilo que Deus te ordenou a fazer. Queridos, o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Embora Jonas estivesse fugindo do propósito, lá no capítulo 2, quando ele faz a oração, Deus ordena o peixe que vá ali. Lembra que eu falei que os animais obedecem a Deus? Pois é, vamos imaginar. Ele falou assim, ó grande peixe, tem um cidadão lá dentro de uma barriga, aí, tem um cidadão lá no navio que está me causando problema lá. Então, você vai lá e engole ele. É isso que Deus fez. E aí o peixe obedeceu. Eu imagino que Deus falou isso e o peixe foi na mesma hora. Foi lá, esperou Jonas vir e foi engolir o peixe. Tremendo esse nosso Deus, né? Todos os seres, toda criatura se curvam diante de Deus. Eu imagino esse grande peixe dizendo, tu és o meu Senhor, eu farei o que o Senhor está me ordenando. E lança Jonas na praia. Vou abrir um outro parênteses aqui, né? Meu marido está aqui, ele é testemunha desse fato. Há muitos anos atrás, nós fomos passar o carnaval no sítio do meu cunhado. Eu já era cristã, meu marido estava começando a caminhar. E eles faziam, na noite lá, cervejada e churrasco. E eu convoquei, que eu levei minha sobrinha e o esposo dela, né? Convoquei, nós que somos crentes aqui, o filho dele que era crente, nós vamos para o monte. Então, à noite nós subimos, aí né, começamos a orar. Por acaso, né, eu nem sei que eu imaginei, quando a gente está no monte, a gente vê uma beleza muito grande, né? Aí eu comecei a orar. Senhor, que tudo que tem fôlego nessa hora, louve o teu nome. Os peixes lá no mar, que venham te adorar. E fui falando, todos os animais, fui falando. Aí, quando eu abri o olho, os bois estavam tudo enfileirado. Aí, claro que eu saí da unção, né? Mas o medo tomou conta. Eu falei, gente, o que esses bois estão fazendo aqui? Mas veio tudo de carreirinho. Olha como que é o mistério. Quer dizer, os outros animais que eu falei não estavam lá, né? Os peixes no mar não estavam lá. O peixe não ia sair do mar para estar lá com a gente. Mas as vacas foram, os bois foram. Mas graças a Deus que o meu sobrinho sabia que tinha uma lá que pegava, né? Que estava com bezerrinho novo, então ele cuidou para nós. Não teve problema nenhum, mas eu saí da graça ali, eu fiquei com medo. Sinceridade, eu fiquei com medo. Você vê, você ora na hora que Deus faz, bate o medo, né? Então, queridos, é isso. Muitas lições importantes nós vamos extrair desse capítulo 1. A primeira coisa que eu aprendo é que a vontade de Jonas distanciou do propósito de Deus. Preste atenção aqui. Havia um conflito entre a vontade de Deus e a vontade de Jonas. Havia um conflito. Direto tem um conflito entre a minha vontade e a vontade de Deus. Existe esse conflito. A nossa carne quer uma coisa, a nossa carne quer entregar as atividades na igreja, mas o Espírito de Deus fala, a vontade de Deus é que você permaneça, porque tem vidas ali que precisam ouvir você pregar, tem vidas ali que precisam que você ore, tem vidas ali que precisam que você acolhe. Mas a nossa vontade é entregar. Raiva, né, irmã Luísa? A gente passa, às vezes, alguma coisa, mas é tudo do diabo para tirar a gente do propósito de Deus. É o navio que está lá esperando uma oportunidade para te tirar da presença de Deus. Então, o conflito existe entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Sempre nós vamos ter esse conflito. O que a gente alimenta mais? Vai vencer o que você alimenta mais. Se alimentar a carne vai vencer. O casamento está ruim, você começa a murmurar, você começa a reclamar, aí você está alimentando o quê? A carne. Aí pega uma pessoa que também não está no propósito de Deus e começa, é isso mesmo, larga, separa, né? Homem ou mulher é igual ônibus, vai um, vem outro, é isso que, né? Está alimentando a carne. Mas aí,
Quando você dobra o joelho e ora, quando você busca, quando você vem aqui na manhã, como vocês estão aqui, buscando a presença do Senhor, buscando cumprir a vontade do Senhor, declarando para Ele: Senhor, só o Senhor que pode fazer isso por mim. Comentei ontem, né, com a presbítera Luísa. As pessoas me chamam de guerreira. Eu paro para pensar. Eu não me considero guerreira, porque quem guerreou por mim foi Deus. Sabe? Foi Deus que me conduz, me anestesia e faz a gente não prestar atenção e pronto, é isso que Deus faz com a gente. É Ele que peleja a sua causa, é Ele que peleja a sua guerra, ainda que a tempestade tenha vindo por sua causa. Ele tem misericórdia. É só você humilhar diante do Senhor que Ele tem misericórdia de você. Então, queridos, quantas vezes Deus não está dizendo para nós: faça isso, e nós fazemos outra coisa. Quantas vezes Deus estabelece um propósito poderoso, quantos lugares altos Deus tem para te levar, mas nós deixamos de fazer ou de cumprir esse propósito. Nós olhamos para o homem, nós olhamos para a nossa carne, nós damos vazão a que o inimigo vai falando na nossa mente. Nós deixamos de fazer ou cumprir o propósito de Deus para cumprir os propósitos do nosso coração. A palavra de Deus diz que enganoso é o nosso coração. Vocês podem procurar aí que vocês vão encontrar. Eu não sei o endereço, mas tem. Deus te trouxe aqui nesta manhã para você ouvir isto. Eu estou desde domingo com essa palavra, preparando essa palavra. Existe em nós essa vontade, na carne, de distanciar da glória dele. Eu estou indo lá na igreja, não está acontecendo nada, minha vida está do mesmo jeito. Nós estamos perdendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus está nos lapidando, Deus está tratando conosco, mas nós queremos, não damos ouvido. Aí nós vamos distanciando da glória dele. Por causa de quê? Por causa da nossa própria vontade, por causa dos próprios desejos do nosso coração. E você sabe quem te distancia dos propósitos de Deus? Alguém sabe aí? As nossas próprias vontades. Ninguém vai me distanciar de Deus. Ninguém tem esse poder, ninguém tem esse condão de nos tirar da presença de Deus. Ah, o pastor tal fez isso, o pastor tal fez aquilo, aquela irmã fez aquilo. Não, o seu compromisso é com o Senhor. Seu compromisso não é com o homem. Jonas não queria, ele não queria ir para Nínive, ele estava ali disposto a viver as suas próprias vontades. Mas sabe por quê? Porque Jonas sabia que Deus era misericordioso. Ele não queria pregar para aquele povo. Eu vou pregar para esse povo vai arrepender, estou fora. Aí a misericórdia de Deus teve que usar com ele. Olha só como que as coisas acontecem. Acontece conosco que nós estamos sempre dispostos a fazer a nossa vontade. Nós queremos fazer a nossa vontade acima da vontade de Deus. Jonas colocou a vontade dele acima da vontade de Deus. Jonas priorizou seus próprios desejos. Ele não gostava daquele povo. E Jonas queria que aquele povo de Nínive fosse destruído. Mas Deus queria que o povo fosse destruído? Não. A misericórdia de Deus não queria que aquele povo fosse destruído. Mas Jonas queria. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que a nossa vontade só traz destruição, como trouxe para aqueles marinheiros. Mas a vontade de Deus, ela traz vida. A vontade de Deus traz alegria. A vontade de Deus traz paz. A vontade de Deus traz redenção, restauração. É isso que traz a vontade de Deus na nossa vida. Mas Deus não quer que você obedeça a Ele a qualquer custo, não. Faz a minha vontade a qualquer custo, não. Sabe por que Ele quer que você obedeça a Ele? Por que tem se você ultrapassar o sinal, tem multa? Porque é a pena. Então, eu não vou atravessar o sinal porque tem multa. Então, aquilo ali é para quê? Essa lei é para me preservar a vida. Porque se eu não parar naquele sinal, vai ter multa e vai ter um outro carro vindo e eu posso morrer. Então, a lei é a mesma coisa. A lei vem para nos proteger. Então, fazer a vontade de Deus é porque é o melhor para nós, porque a nossa vontade só traz frieza espiritual.
E detalhe, se você for pela sua vontade, nem à igreja você vai. Se fosse olhar pela minha vontade, eu estava dormindo. É ou não é? Eu brinco aqui que às vezes a gente traz a cama. A gente vem tão cochilando, levanta com tanta dificuldade. Eu tenho que levantar e tomar uma chuveirada, porque para acordar. A nossa carne não quer vir à igreja. A nossa carne não quer que você congrega. Difícil relacionar com o povo, não vou me envolver com nada. A nossa carne não quer nem buscar a Deus. A nossa carne não quer que a gente ora. A nossa carne não quer que a gente lê a Bíblia. Deus está dizendo aqui, olha, não siga a sua vontade. A gente arruma desculpa que está desanimado, que está com a vitamina D baixa, que não consegue levantar, que não consegue ir à igreja, que não consegue... põe desculpa na saúde, faz uma muleta e põe desculpa na saúde. Deus está dizendo aqui, os desejos do teu coração vai distanciar você dos propósitos de Deus. Então, um alerta para nós. Muitas vezes nós enfrentamos tempestades, porque nós vivemos a nossa própria vontade. E quem faz a própria vontade não pode reclamar, não pode murmurar, tem que sofrer as consequências. E vai ter que humilhar e pedir misericórdia de Deus. Porque tem muita luta que nós passamos, gente, muita tempestade que nós passamos, que nós buscamos com a nossa própria mão. A gente vai e busca a luta. Só que Deus está nos avisando. Nós não precisamos passar pelas turbulências. Deus quer nos poupar. Deus quer nos poupar das adversidades. Jonas está enfrentando essa grande adversidade e essa grande adversidade, essa tempestade, atingiu as outras pessoas. Então, uma atitude errada nossa vai atrapalhar muita gente. O resultado da desobediência dele, o que aconteceu? Fez com que os marinheiros perdessem os bens. Jogaram tudo. A palavra de Deus fala bens valiosos. Tem Bíblia que fala fazendas, outros fala cargas. A verdade é que eles esvaziaram o navio, perderam tudo por causa da desobediência de Jonas, porque Jonas estava fora do propósito. Então, queridos, quando nós estamos fora do propósito de Deus, as consequências vêm sobre nós, vêm sobre nossa família, vem sobre os nossos filhos. Mas a minha família não tem nada a ver com o que eu estou passando. Tem sim. Os marinheiros tinham alguma coisa a ver com Jonas? Não. Então, você faz provoca a luta e quem perde é a sua família, quem perde são aqueles que te cercam, quem perde é a sua comunidade. Tem muita gente trazendo tempestade para a própria família, para a própria casa. Por quê? Porque está vivendo a própria vontade. Está vivendo conforme a vontade do seu coração. Vivendo conforme eu acho que eu devo viver. Tem pessoas que arrumam até versículo bíblico que encaixa para sair fora do propósito de Deus. Mas isso está escrito na Bíblia, né? Tem muita gente que faz até isso. Queridos, nós temos a opção de obedecer a Deus ou não. Mas nós não podemos escolher o resultado. As consequências. Aí cada um vai sofrer as consequências das suas escolhas. Cada um vai sofrer as consequências. Eu tenho a opção de escolher, mas depois que eu escolho, arque com as consequências. Tem mais. Cuidado com quem que tem vivido segundo os propósitos do seu coração. Cuidado, você que tem vivido segundo o propósito da tua vontade. Porque o propósito da vontade do homem não coincide com a vontade de Deus. Não coincide. A vontade de Deus e a nossa vontade não são iguais. Os planos de Deus, os planos do nosso coração não são os planos de Deus. O que diz Jeremias 29:11? Eu vou ler aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É o que Deus pensa para nós, é o que é melhor para nós. Então, o que eu faço? Eu posso dar o meu exemplo. Eu peço para o Senhor,
eu oro e falo, Senhor, gera no meu coração o desejo do seu. Gera no meu coração a sua vontade. Aí é isso que eu faço. Porque ele é obrigado, né? Pedis, recebereis, não é? Fala, mãe, ela está pedindo, então eu vou pôr o desejo do meu coração no coração dela. Então tem coisas que Deus vai fazer mesmo. Então Jonas, né, o que Deus tinha para Jonas era bem melhor. O que Deus tinha para Jonas era um ministério bem sucedido. Quem sabe uma igreja para ele pastorear, né, para ele cuidar. É isso que Deus tinha para Jonas. Mas ele decidiu fugir, fazer sua própria vontade. Ainda bem que Deus é misericordioso. Um alerta para nós nessa manhã. O crente que deixa de viver a vontade de Deus para viver a vontade, a sua vontade. Quem deixa de viver a vontade de Deus para viver a sua vontade não é servo. Não é servo. Precisamos entender que servo não tem vontade. Nós tínhamos vontade até aceitar Jesus como senhorio da nossa vida. Até ali nós tínhamos vontade. Passou dali, não. O servo, o que o servo faz? O servo de Deus vive para Deus. Vive para cumprir os propósitos de Deus. Vive para fazer a vontade de Deus. Olha a diferença entre Jonas e Elias. Olha a diferença. O que Deus disse para Elias? Levanta-te e vai para o ribeiro de Querite. O que Elias fez? Levantou, pegou a malinha dele, não discutiu, não pensou o que ia acontecer lá, pegou a malinha dele e foi para lá. Foi lá para o ribeiro de Querite. Isso é fazer a vontade de Deus. O ribeiro secou. Aí Elias podia pensar, e agora, o que eu vou fazer? Nada, não preocupou não, Deus está no controle. Elias não questiona Deus. Ele pega a malinha e vai. Aí acontece que esse ribeiro seca. Aí Deus vem e diz para Elias, olha, vai para Sarepta. Aí o que ele fez? Pegou a malinha dele, não discutiu com Deus, não questionou e foi para Sarepta. E é por isso que Elias se tornou o homem que se tornou. É por isso que até hoje, Elias é uma referência para mim, é uma referência para você. Um homem que andou, né? Foi embora, Deus levou. Ele não passou pela morte, não. Ele subiu na carruagem de fogo. Elias é uma referência para nós cristãos. Para mim, principalmente, né? Porque ele decidiu viver a vontade de Deus. Deus falava com ele, ele não pestanejava. Quando ele foi para Sarepta, ele chegou lá, ele tinha uma viúva, paupérrima lá. Como é que essa viúva vai me sustentar? Bom, não sei, Deus mandou e eu estou aqui. De repente, ele pensou até que ia encontrar uma viúva rica, né? Para sustentar ele. Não, chegou lá e encontrou uma pobretona. Mas ele ficou firme lá. Então, queridos, Deus o exaltou. Porque ele decidiu viver a vontade de Deus e não a própria vontade. Em contrapartida, Jonas fez a sua vontade. Jonas é o tipo de crente que está vivendo as próprias vontades. Jonas não gostava daquele povo. Era um tipo de crente que ele chegou a dizer, não gosto daquele povo. Eu quero que aquele povo se dane, eu quero que aquele povo se exploda. Eu quero que aquele povo morra, que ele se arrebente para lá. Tem muito crente assim. Eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele povo, eu não estou gostando mais dessa igreja, eu não estou gostando, tem muita gente assim. Meu irmão, tem muita gente que precisa ter o nariz quebrado, como Jonas, como Deus fez com Jonas, quebrou o nariz de Jonas. Jonas é um tipo de crente que precisa entender qual é a boa e perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Jonas é o tipo de crente que precisa mudar o seu pensamento. O coração dele, o coração do crente precisa pulsar pelas vidas que estão perdendo. O coração do crente, ele tem que ter amor. Ele tinha que ter amor pelo povo de Nínive. Mas ele foi dormir. Enquanto Jonas estava dormindo, estava acontecendo grandes perdas. Enquanto nós estamos dormindo no nosso comodismo, eu vou antecipar, porque nós temos que ministrar. Enquanto nós estamos no nosso comodismo, grandes perdas estão acontecendo na nossa casa, na nossa família. Enquanto nós estamos no comodismo, nossos filhos estão indo para o mundo, nossos filhos estão perecendo, a nossa família está indo embora, os nossos irmãos, os nossos parentes, enquanto nós estamos no comodismo. Aí depois você vê
aí você dorme. Enquanto você está dormindo, o diabo está fazendo a arte dele. Ele está tramando. Ele faz a destruição dele. Então, nós precisamos analisar a nossa postura, a nossa conduta. Nós precisamos recalcular a rota. O que nós estamos fazendo? Sair do nosso comodismo, do nosso sono. Não podemos deixar que a nossa família pereça, porque família é o nosso bem valioso. Não podemos deixar que sejam jogados no mar, como foi jogado que estava no navio. Aí depois você vê o filho na droga, vê a filha na dificuldade, na fornicação, vê a família na tribulação, fica na dificuldade financeira. Aí você pergunta, ai meu Deus, aonde foi que eu errei? Sabe onde você errou? A hora que você estava dormindo no comodismo. A hora que você podia estar orando, a hora que você podia estar jejuando, a hora que você podia estar buscando o Senhor. Nós temos culto de manhã, nós temos culto de tarde, nós temos culto à noite, nós temos culto para a melhor idade, nós temos culto para os solteiros adultos, nós temos esse culto aqui que é estendido a todos. Vamos sair dessa mornidão, desse comodismo e vamos batalhar. Não podemos ser o crente Eli. Eli não cuidou dos seus filhos, perdeu a família. Nós precisamos ser crente Jó, que sacrificava pelos filhos, orava pelos filhos. Sabe, queridos, o nosso comodismo, a nossa desobediência não nos permite orar. Eu fico pensando, a casa está caindo, o tempo está fechando. Eu chego até a pensar que o inimigo armou uma coisa. Às vezes eu começo a pensar. O inimigo armou um sofá e um Amazon, uma Disney, Netflix, séries, novelas. Não sou contra isso, não estou espiritualizando, não. Eu só estou dizendo que às vezes você passa 3 horas na frente de uma televisão assistindo um filme que às vezes nem te edifica. Ao contrário, ainda traz às vezes até coisa ruim. Enquanto a sua casa está caindo e o tempo está fechando, você está lá. Esses meios de entretenimento, não estou dizendo que são coisas do inimigo, não. É porque a gente perde tempo mesmo. Sabe por quê? É um tempo que nós podíamos estar em oração, mas a nossa carne não quer orar. Meu marido vê minha luta lá para parar para orar. Eu oro o dia inteiro, mas parar para orar é difícil. Dobrar o joelho e orar 1 hora... Mas louvado seja Deus, estou conseguindo. Mas é difícil, não é fácil. A nossa vontade é de pecar, né? Peguei essa frase da Camila Barros. Nossa carne quer pecar, nossa vontade é pecar. Mas nós precisamos orar. E para concluir, porque eu quero um tempo maior para a ministração, essa palavra eu quero deixar um lembrete para nós. Precisamos entender que enquanto nós estamos dormindo em berço esplêndido, nós estamos vulneráveis, a nossa família está vulnerável. Nós não podemos baixar a guarda, temos que ficar atento. A gente chama o crente para vir aqui nessa manhã de milagres. Chama um crente para vir na vigília. Né? Tem vigília ainda, né, irmã? Não posso. Sexta-feira agora tem vigília. Eu não posso, porque é à noite, eu não ando à noite. Aí tem culto aqui de manhã. Pode vir de manhã eu tenho muito sono que eu tomo remédio. Tem de tarde. Tem culto todos os dias. Tem essa linha de oração ali. Tem oração o dia inteiro. Então não tem como você escapar. Mas fala que vai vir uma missionária, um pregador, um Cláudio Duarte da vida aqui de manhã. Tenho certeza que isso aqui vai lotar. Falo de coração, vai lotar, não vai? Pois é. Mas chama para orar. Meia dúzia de gato pingado. Nós já tivemos aqui na manhã de oração 100 pessoas. Nós estamos hoje num templo maior, porque está sendo a leitura da Bíblia num tempo menor. Nós enchemos aquele templo, tivemos que mudar para cá. Veio a pandemia, né? Deu uma pausa. Mas, queridos, é isso que eu quero dizer. Nós precisamos agradecer ao Senhor esse privilégio dele nos trazer aqui nesta manhã. Porque é difícil. Mas Deus nos trouxe aqui nesta manhã para ouvirmos essa palavra. Que privilégio nós temos de estar aqui nessa manhã, nessa oração. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos jejuar mais. Ah, mas eu não posso jejuar porque eu tenho problema no estômago. Então, abstém de alguma coisa.
mas precisamos sacrificar. Jesus foi o sacrifício vivo, mas isso não é sacrifício, é matar a nossa carne. Eu gosto daquele prato assim, então eu não vou comer. Eu vou matar esse desejo da minha carne. Vai vencer o que tiver mais forte em você. Se a sua carne estiver mais forte, ela vai vencer. Então, nós tivemos esse alerta nesta manhã. Fique de pé, queridos. É um alerta que Deus nos deu nesta manhã, para nós estarmos vigilantes, sair do nosso comodismo, fazer a vontade do Senhor, entender que a gente põe um desavisado no barco da nossa vida, aí o que acontece? Temos perdas, temos prejuízo. Cuidado com as amizades, cuidado com quem você põe dentro da sua casa, cuidado com quem você relaciona. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Eu quero, nesse momento, abençoar você que está em casa. Nós vamos encerrar o nosso culto. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que você consiga ter esse entendimento dessa palavra. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você. Amém, igreja? A igreja diz amém. Então nós estamos encerrando, porque agora nós vamos ministrar, vamos orar pela nossa campanha. Eu agradeço a comunicação. Amém? Queridos, quem tem que essa palavra falou com você, vem aqui à frente que nós vamos orar. Se Deus te alertou do comodismo, se Deus te alertou de querer fazer a sua vontade, pastora Roberta, dá uma viradinha para cá. Amém. Presbítera Neuza, dá uma viradinha para cá. Presbítera Rosângela e a presbítera Matilde, se não for ministrar, dá uma viradinha para cá também. Amém? São soldados guerreiros que estão aí para pagar o preço pela sua vida, para você sair desse comodismo, para você entrar no propósito de Deus. Olha, Jesus está voltando, gente. Os sinais estão aí. Vamos entrar no propósito, vamos entrar na obediência. Amém? Os irmãos podem ministrar.